queridos amigos que estão nos assistindo. Nós estamos iniciando mais uma conversa no programa Seitonoye na TV. É uma alegria para nós, da família Seitonoye, receber a cada um de vocês neste programa em que vamos falar um pouco mais a respeito do ensinamento. E no programa de hoje, em que nós vamos falar a respeito do cidadão ético, da ideia de a gente se valorizar, nós vamos usar como referência alguns livros da literatura da Seitonoye, e aí eu vou apresentar esses livros para todos os amigos, para que a gente possa conversar junto, e aquele que tem o livro em casa fala, ai, puxa vida, eu vou ler mais esse livro, vou dar uma olhadinha no que a preletora falou. E aquele que não tem um livro e ficou interessado, pode nos procurar através do www.sni.org.br/livraria virtual. Na livraria virtual, todos poderão encontrar as obras da literatura da Seitonoye e estarão à disposição, tanto aqueles que eu vou apresentar hoje, como outras obras da literatura da Seitonoye. Então vamos lá. Primeiro livro, Ética, né? É o volume 13 da coleção A Verdade da Vida. Ele vai falar sobre ética e vai trazer para nós as visões de mundo que existem e qual é a visão de mundo da Seitonoye, como a Seitonoye entende as suas relações com as outras pessoas. Esse é o A Verdade da Vida, volume 13. Além do livro A Verdade da Vida, volume 13, nós vamos usar um pouquinho o livro A Verdade da Vida, volume 29. Esse livro fala da mulher, e aí pode parecer interessante como é que a gente vai usar um livro que fale sobre a mulher, e é um livro muito bacana para que as mulheres reconheçam o seu próprio valor e passem a se inserir no seu contexto social, no contexto profissional, no lar, de forma firme, decidida, amorosa e suave. É um livro bem bacana, mas ele traz umas reflexões bem importantes para nós. E, por fim, um livro Leve Avante Sua Vida. É um livro de 47 capítulos curtinhos que vão propor reflexões importantes sobre o valor da nossa vida e como transformar a nossa vida numa verdadeira obra de arte. Então vamos começar pensando numa pergunta. Uma pergunta que muitas pessoas se fazem. Qual é o objetivo da nossa vida? Essa é uma pergunta que muitas pessoas se fazem e o próprio professor Masaharu Taniguchi, aqui no livro A Verdade da Vida, volume 13, ele abre o capítulo 1 do livro, Introdução à Filosofia da Vida de Valor Eterno, fazendo essa pergunta. Qual é o objetivo da nossa vida? E aí ele vai respondendo, naturalmente existem muitas pessoas que não se importam com isso, mas as pessoas que se importam fazem reflexões muito profundas a respeito disso. E quem não tem nenhuma preocupação em saber qual é o valor da vida, na verdade vai vagando e vai fazendo aquilo que acha que deve fazer de forma a não pensar no próximo, não dar valor às suas próprias atitudes. Então, sabe aquele tipo de pessoa que de vez em quando você está num transporte público e você se senta, porque é o lugar exclusivo para a terceira idade, por exemplo, para as mulheres que estão grávidas, ele está lá bonitinho, mas não tem ninguém, então senta. E aí chega uma pessoa para a qual aquele lugar é destinado. Aí, essa pessoa que não se importa com nada, não tem nenhuma preocupação com o objetivo da sua própria vida, porque para ela, o que importa é ela mesma. Então, aí ela põe aquela touca, finge que está dormindo, não se importa com o que o outro está falando, ou com o que o outro está pensando, ou com o que o outro está sentindo. Quando nós agimos dessa forma, isso já reflete exatamente como a gente acredita que é o mundo. Essa é a nossa visão de mundo. É como se o outro não tivesse nada a ver comigo. E quando eu penso dessa forma, o outro é o outro, eu sou eu, nós não temos nenhum vínculo, nós não sabemos qual é a finalidade da nossa própria existência.
qual é a finalidade do ser humano? Por que a gente está aqui? Será que a gente está aqui para viver uma vida em que eu usurpo do outro, eu profiro palavras negativas, eu faço o outro sofrer só para que eu me sinta melhor? O professor Masaharu Taniguchi diz que quando as pessoas pensam, eu ainda estou no mesmo livro, A Verdade da Vida, volume 13, e agora eu estou na página 60, ele diz assim: a verdadeira finalidade do ser humano nesta vida consiste em manifestar neste mundo a vida de Deus, ou seja, viver de modo a manifestar Deus neste mundo. Nossa proposta, nosso propósito de vida é manifestar Deus neste mundo, sabe? É olhar ao nosso redor, olhar para as pessoas que estão à nossa volta e entender que não existe o outro separado de mim. A mesma vida que vivifica a você, meu amigo, que está aqui nos assistindo, é a mesma vida que me vivifica. A mesma vida que nos vivifica, ela também dá vida a todos os seres vivos. Sejam seres vivos animais, vegetais, sejam também os minerais. Essa vida de Deus, ela fala dentro de nós. Então, quando a gente olha para o céu, por exemplo, naquela noite bonita em que as estrelas estão ali, puxa vida, perceber essa relação entre Deus, natureza e os seres humanos e entender que a energia que circula no universo é a energia de Deus e é essa força que existe em nós. Essa é a finalidade da vida, porque quando a gente percebe isso, para nós fica inevitável agir de forma a expressar o Filho de Deus. Então, tudo o que nós formos fazer vai ser exatamente para expressar essa força maravilhosa que é a força de Deus que está em nós. Então, quando a gente for... e é por isso já é tão natural na gente, para alguns mais, para outros menos. Então, algumas pessoas, por exemplo, quando vem o sofrimento do outro, sabe? Elas sentem isso de forma mais contundente. Outro dia, eu estava conversando com os amigos e, de repente, uma das minhas amigas falou: nossa, acho que entrou uma farpa na minha mão. E aí era uma farpazinha que estava na mão dela, e aí fica aquela, alguém tem uma pinça, alguém tem uma unha comprida, vamos tentar tirar. E ela estava se sentindo incomodada e estava doendo, né? E aí, de repente, alguém lá achou uma pinça e aí, eu não enxergo. Vocês já devem ter vivido uma situação assim. E isso me faz pensar em como, nas nossas relações pessoais, nós precisamos manifestar o amor e, compreendendo que nós, como filhos de Deus, temos essa herança divina, nós precisamos agir com amor. Por quê? Como é que funciona? Vamos usar o exemplo dessa pessoa que eu estava contando. Ela está com a farpa ali. E aí você vai lá e tira a farpa. Ao tirar a farpa da mão dessa pessoa, o que nós fizemos foi um ato de caridade. Remover o sofrimento dela. Estava incomodando. E aí, removemos o sofrimento dela. Às vezes, quando a gente faz isso, e vamos imaginar que a gente está com uma pinçazinha, pode ser que belisque, pode ser que machuque um pouquinho. E a reação automática da pessoa, às vezes, é movimentar a mão. E nesse movimento, pode ser que ela nos agrida. A intenção não foi agredir, mas na natureza humana, né, a reação do corpo é assim. Mas a gente não fica triste, a gente fica feliz porque a gente devolveu para ela a tranquilidade que ela precisava, né? Então aí a gente tem dois outros elementos. A gente tem o elemento da piedade, que é devolver esse prazer de viver uma vida livre para essa pessoa, e a alegria no nosso coração de ver essa pessoa que não sou eu, né? Não é a minha dor, mas eu não estou preocupado com a minha dor. Eu estou desejando, ao entender que o meu irmão precisa da minha ajuda, eu estou desejando oferecer para ele o que há de melhor em mim. Esse é um ato de desprendimento. Quando a gente age assim, desprendido, ficando felizes com a felicidade do outro,
agindo com caridade, agindo com piedade, nós estamos manifestando esse grande amor de Deus e nós estamos cumprindo a finalidade para a qual nós viemos neste mundo, sabe? Dá uma olhadinha na sua casa, dá uma olhadinha no seu ambiente de trabalho, né? Nas pessoas que estão à sua volta, nas coisas que a gente pode fazer. É tão fácil nós manifestarmos esse amor na nossa vida, mas às vezes o nosso olhar é um olhar de julgamento. A gente não age, a gente espera que os outros façam, sabe? Quando a gente reconhece quem a gente é, quando a gente sabe qual é a nossa verdadeira natureza e qual é o nosso verdadeiro propósito, não existe a possibilidade de a gente ficar sentado esperando, sabe? O que a gente vai fazer é se movimentar para levar ao outro, podendo começar pela nossa própria casa, levar ao outro um bem-estar, uma alegria, né? Sendo cidadãos verdadeiramente éticos. E aí uma questão interessante é entender como a Seiichi Onoye entende a ética. A ética, segundo a Seiichi Onoye, e aqui no livro A Verdade da Vida, volume 13, ele diz para nós, explicando da seguinte forma: a ética da Seiichi Onoye é, em suma, um princípio de orientação para se viver uma vida de valor eterno. Vida de valor eterno. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pequena pausa e daqui a pouquinho a gente volta para entender o que vem a ser uma vida de valor eterno. E se você pudesse levar mais motivação e positividade todos os dias de 2019 para as pessoas que você ama? Presenteie-os com o presente mais positivo de todos. A folhinha de mensagens positivas da Seiichi Onoye está esperando por você para trazer mais harmonia aos seus familiares e amigos. Adquirir preceitos para um viver radiante é fácil. sni.org.br/livraria virtual ou vá até uma de nossas sedes pelo Brasil. Muito obrigado! Vamos continuar então com a nossa conversa. O que vem a ser uma vida de valor eterno? Valores todos nós temos e eles vêm conosco desde a nossa formação, né? A mamãe nos ensinou o que era bacana fazer, a vovó, o papai, e na própria vida a gente foi percebendo o que realmente trazia uma tranquilidade espiritual para nós, mais do que carnal, né? Mais do que física, mais do que a sensação prazerosa física de fazer alguma coisa. A gente sabe exatamente aquilo que traz para nós a dignidade espiritual. Uma vida de valor eterno, ela prima pelo valor que tem no seu escopo, ele tem durabilidade infinita, né? Na verdade, ele não acaba, não é uma coisa que você sente agora, gosta e depois passa. Então, quando a gente manifesta o amor e a gente cuida das coisas, esse amor é o amor de Deus, é o amor de Deus que está em nós. E esse é o verdadeiro valor da vida. A ética da Seiichi Onoye, ela consiste nisso, em a gente fazer o que tem que fazer corretamente, manifestando esse Deus do nosso interior. Sabe, Deus deu para nós um palco de expressão que é esse lugar onde nós moramos. Nós moramos num palco de expressão da vida de Deus, né? A sua casa é um palco de expressão da vida de Deus. O seu local de trabalho é um palco de expressão da vida de Deus. Deus deu de presente para você esse corpo carnal maravilhoso, perfeito, abençoado, ao qual você deve agradecer todos os dias, né? Deu essa possibilidade de nós termos os 5 sentidos mais ou menos desenvolvidos para cada um, a sensibilidade funciona de forma diferente, mas nós temos essas percepções para, através delas, a gente conseguir ver Deus em tudo. Então, esses 5 sentidos foram um presente de Deus. Deus deu para nós também a possibilidade de escolher. É o nosso livre-arbítrio. Nós, queridos amigos, é que escolhemos o que nós vamos falar, o que nós vamos pensar e o que nós vamos sentir. Nós somos seres espirituais que vivem uma vivência, né, uma experiência humana, e essa vida que nós temos
pode interferir em outras vidas. Então não vale reclamar. Sabe o que vale? O que vale é ter atitude. Atitude. Então, se nós vamos expressar a ética da Seitinoye, vamos ser cidadãos éticos, o que significa? Eu vou ver o mundo e vou perceber o mundo sob a ótica, sob a perspectiva de Deus e vou entender que como instrumento de Deus, eu posso tornar o meu mundo um mundo melhor. Eu posso tornar o meu lar um lar ainda melhor. Às vezes a nossa casa está triste, porque talvez a gente esteja preocupado com alguma coisa. Talvez o amigo em casa tenha acessado o nosso programa porque está buscando uma resposta. Uma resposta para uma angústia pessoal e que essa resposta tem que vir através dessas palavras. E eu posso dizer com certeza, meu amigo, que a resposta está em você. Porque você, como filho de Deus, como herdeiro de Deus, é herdeiro das infinitas possibilidades. Tudo o que você deseja já está em seu interior. Abra o seu coração para receber essa luz. E para que você permita que essa luz realmente avance e ela venha a iluminar o seu lar, o seu ambiente de trabalho, é preciso agir com este valor. Sabe? Expressando esse valor eterno, expressando o amor de Deus. Então é preciso mesmo ter atitude. Se parece que a casa está triste, então use o instrumento que Deus te deu e faça algo por você. Lembra que eu falei do livro A Verdade da Vida, volume 29, né? Que era o livro da mulher? Bem aqui no capítulo 10, o professor Masaharu Taniguchi diz que a base moral da doutrina da Seitinoye, ela consiste em fazer o bem a nós mesmos. Nossa, preletora, como assim? Fazer o bem a nós mesmos? Não é fazer o bem ao próximo? Se eu sei quem eu sou, se eu sei que eu sou filho de Deus, herdeiro de Deus, e que minha vida deve ser uma vida de valor eterno, então aí sim eu consigo impactar a vida do próximo, porque eu não reconheço o próximo como separado de mim. Eu não reconheço a natureza como separada de mim. Eu não reconheço as demais expressões como separadas de mim. Eu reconheço tudo como uma única vida. Então, a minha ação naquela situação da casa em que a casa está triste, o meu coração vai ser um coração de amor e aí eu vou usar a ferramenta que Deus me deu e vou tornar o meu lar um lar iluminado. Mas como fazer isso? Coloque uma plantinha, faça um passeio de bicicleta, olhe para as coisas à sua volta e procure, através do seu olhar delicado, um olhar suave, enxergar a vida de Deus. O artista, né? O artista plástico que faz as suas obras bonitas, pintando telas bem bacanas, ele sabe o valor da sua obra. Mas o ser humano muitas vezes gosta de ser reconhecido, né? E gosta que os demais falem, olha, quanto valor, né, tem a sua vida e tal, quanto valor tem essa obra que você fez. Nós não temos que fazer nada no sentido de exigir do outro que ele reconheça o que eu fiz. Então, se você deseja iluminar o seu lar, comece por iluminar a sua mente. Se você realmente é um cidadão ético, comece por iluminar o seu bairro. Comece por iluminar a sua comunidade, pensando coisas boas, sentindo coisas boas e fazendo coisas boas que promovam a diferença no lugar onde você estiver. Se o artista sabe exatamente o valor da sua obra, você, meu querido amigo, sabe exatamente o valor da sua obra. Então, o seu sorriso tem um valor. Aquilo que você faz para alegrar o ambiente onde você está tem o seu valor. Nesses últimos tempos, estudando a Seitinoye, nós temos falado bastante sobre essa questão do cidadão ético e de como cada um de nós pode impactar a comunidade em que vive,
tornando a nossa sociedade, fazendo com que a luz de Deus realmente brilhe em toda a sociedade. Como? Quem sabe entendendo mais ainda que as nossas ações elas fazem a diferença no mundo. Então, para que eu vou poluir o mundo? Poluir não só com os meus sentimentos e pensamentos, mas poluir fisicamente. Então, hoje a Seitonoye propõe que nós, por exemplo, usemos a bicicleta. E às vezes, nesse momento triste da sua casa, um passeio de bicicleta, em que você vai poder observar a vida de Deus através da natureza, dos raios de sol ou das gotas de chuva que vão lá escorrer o seu rosto, vai fazer a diferença na sua vida. Porque quando a gente percebe o amor de Deus através dessas formas de expressão, nós realmente conseguimos desobstruir essa tristeza que de vez em quando invade até a nossa própria casa e a gente consegue se libertar e viver uma vida de real valor. O contato com a natureza, a alimentação bacana, uma alimentação que prime por cuidar desse corpo carnal que é templo da manifestação da vida de Deus. No livro Leve Avante Sua Vida, no capítulo 45, o professor Masaharu Taniguchi diz assim: a vida de uma pessoa não é senão uma obra de seu espírito. A sua vida, meu amigo, ela é obra do seu espírito. Ela é obra que nós estamos construindo a partir de como nós enxergamos a nós próprios, ao outro e ao nosso Criador. Nosso Criador não nos castiga, nosso Criador nos ama, nos fez com realmente infinito amor. E com essa certeza, um grande artista é aquele que considera qualquer dificuldade ou ambiente como matéria-prima e a usa livremente, fazendo de sua vida uma obra de arte. O que eu devo dizer para você, meu amigo, é que a partir de agora, você tem a certeza que vai viver através dos princípios da ética da Seitonoye, manifestando uma vida de valor, valor eterno, não aquele valor passageiro. E vai fazer da sua vida uma verdadeira obra de arte em comunhão com a natureza, em comunhão com todos os seres existentes. Porque esse não é um desejo de uma instituição chamada Seitonoye. Esse é o desejo que está no seu interior. É o desejo de Deus que criou a todos nós para sermos a expressão da sua sabedoria, do seu amor e da sua vida. Foi um prazer estar com você neste programa e convidamos você para que possa participar das nossas atividades presencialmente. Acesse o nosso site www.sni.org.br. Procure outras atividades da Seitonoye que venham ao encontro da sua agenda e nós ficaremos muito felizes em recebê-lo em qualquer uma de nossas reuniões. Seja cada vez mais feliz. Muito obrigado. Oração para tornarmos-nos um com Deus. Eu sou um com Deus. Ele é a força que preenche todo o universo. Essa grande força e eu somos um só. Ela está dentro da minha vida e sinto-a vibrar intensamente, tal qual poderosas ondas. Essa grande força é também a sabedoria infinita. Orienta os meus passos e faz com que todos os meus planos alcancem infalivelmente o êxito total. Porque sinto no âmago da minha vida o vibrar incessante da grande vida de Deus. O meu coração está livre de todo e qualquer medo, inquietação ou preocupação. Jamais errarei o caminho nesta jornada da vida, pois tenho como guia a infinita sabedoria de Deus. Estou sempre junto com Deus e ajo em consonância com as vibrações da sua grande vida. Por isso, todos os meus atos atingem infalivelmente o objetivo. Tudo o que me proponho realizar caminha sem dificuldade e produz bons resultados. Sou um com o Criador do Universo, com a sua inesgotável criatividade.
Ele cria novos seres e novas coisas a cada hora, cada minuto, cada segundo. E como eu vivo dentro desse incessante ritmo da criação, a minha vida também se renova constantemente e alcanço sempre novos progressos em todos os sentidos. Dentro de mim habita o ser eternamente perfeito, e a sua perfeição manifesta-se incessantemente através de mim. Jamais me esqueço disso, e por isso estou sempre repleto de alegria e coragem. Aconteça o que acontecer, não me desanimo, nem me desespero, e mantenho a minha alma sempre repleta de luz. Deus me dá força e bênçãos ilimitadas, e sinto imensa alegria em trabalhar para o bem da humanidade, dedicando-me aos outros as ilimitadas capacidade e energia que vem de Deus. Dai e ser-vos-á dado. Esta é a lei mental da provisão ilimitada. Em sinal de gratidão a Deus, dedico-me a Ele a primeira parcela de tudo que recebo. Dedico-lhe as primeiras horas de cada dia, os primeiros produtos do meu trabalho, o lucro obtido no primeiro dia do mês. Executo estas ações com o mesmo sentimento de uma criança que deseja alegrar seus pais, exibindo-lhes o boletim escolar e informando-os dos progressos alcançados nas várias matérias. Esses atos são, portanto, a expressão da minha gratidão e do meu amor a Deus. Não se baseiam de modo algum em pensamentos interesseiros, como de investir uma pequena parcela para depois poder receber tudo em abundância. Deus conhece a minha intenção e está testemunhando todos os meus atos. Rendo a Ele a minha imensa gratidão.